Olá, seja muito bem-vindo ao aquecimento do evento Segredos da Liberação Miofascial. Neste evento, eu vou te mostrar como que você pode massagear o ponto certo e aliviar as dores dos seus pacientes desde o primeiro atendimento de forma simples e segura. Eu sou o Ronaldo, sou professor de terapia manual e terapeuta manual especialista em liberação miofascial para casos clínicos de dor. O evento Os Segredos da Liberação Miofascial acontecerá de 29/7 a 4/8, sempre às 21h07, será totalmente online e gratuito. E eu tenho a honra de ter você aqui participando deste evento. Se por algum motivo você ainda não está inscrito, basta você clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo e se inscrever gratuitamente. E antes de iniciarmos este conteúdo de aquecimento, eu quero pedir carinhosamente que você curta, deixe seu like, compartilhe este vídeo com outro massoterapeuta ou terapeuta manual. E agora, preste atenção em cada detalhe que te fará massagear o ponto certo e aliviar as dores dos seus clientes desde o primeiro atendimento. Bom, nessa live especificamente, eu vou esclarecer um ponto. Será que a técnica no ponto certo, ou a técnica do ponto certo, como ela vem ficando conhecida, ela é realmente fácil? Ou esse gordinho aí está enrolando a gente? E aí eu queria perguntar assim, temos profissionais do Mecanismo X agora aqui na live? Se tivermos profissionais do Mecanismo X, eu gostaria que vocês respondessem essa pergunta. A técnica do ponto certo, ou seja, a técnica do método Mecanismo X, ela é fácil? Uma outra pergunta que pode vir junto com essa. O toque, ele realmente é suave? Ainda uma outra dúvida. Eu tenho 60 anos. Será que eu consigo aprender essa técnica? Então, assim, eu vou começar por essa última pergunta. Para você ter uma ideia, a média dos alunos do nosso método, a média é de 56 anos. A média dos alunos do nosso método é de 56 anos. Tá bom? Nós temos alunos com mais de 80 anos fazendo o curso também, tá? Temos alunos de 76, temos alunos de 78, enfim, a média de idade dos alunos é 56 anos, tá bom? Acho que essa é uma dúvida que muitos aqui que me acompanham ficam, né? Bom, vamos lá. Ronaldo, é fácil aprender a técnica? Veja, um primeiro ponto a esclarecer. Por que você sempre me pergunta da técnica? Porque você foi convencido que você não tem a técnica ideal. Você foi convencido que sempre te falta uma técnica. Essa é a grande verdade. Então, sempre que você vê uma forma diferente de se fazer uma terapia, você já fica aguçado por aquela técnica. Tá bom? A nossa técnica, a técnica que é usada dentro do método Mecanismo X, ela é simplesmente o toque, mais nada. A técnica que é utilizada dentro do método Mecanismo X, ela é simplesmente o toque. O toque é você tocar, é você acolher, é você encostar a sua mão. Nada mais do que isso. Só que esse encostar das mãos, esse repousar das mãos, ele atende algumas propriedades. Propriedades essas
que estão relacionadas ao tecido conjuntivo. Tá? E aí, para você entender como é fácil o toque, eu vou te explicar assim de uma maneira muito simples. Muito simples. Você já fez gelatina na sua casa? Como que você faz gelatina? Você pega um pozinho, que é um componente sólido, aquece a água, que é um componente líquido, mistura os dois, eles aglutinam e viram um gel. O que acontece se você pegar um copo com essa gelatina já em estado de gel e abraçar esse copo assim, ó, dessa forma aqui, ó. Ficar com a mão abraçada nesse copo. Ó, peguei o copo aqui, ó, abracei ele assim. Imagina que isso aqui é o copo. E vou ficar com ele aqui, ó. Vou ficar tocando nesse copo. O que vai acontecer com essa gelatina? Ela vai esquentar e ela vai sair do estado de gel para um estado mais fluido. Vai ficar num estado mais líquido. A técnica que a gente aplica no mecanismo X, você vai fazer exatamente o mesmo processo. Aí você pode falar assim, como assim, Ronaldo? O mesmo processo? Olha, simples. A gelatina é o que a gente chama de coloide. E a fáscia, que é o alvo do nosso toque, também é um coloide. Eu não expliquei que a gelatina tem componente sólido e tem componente líquido. E a hora que esses componentes aglutinam, eles viram um gel. Eu vou lá, toco nesse gel, na gelatina, e ela derrete. Ou seja, ela sai do estado de gel para um estado de maior fluidez. A fáscia é a mesma coisa. Quando acontece uma disfunção em uma área, aglutina o colágeno, que é a estrutura sólida da fáscia, com a substância fundamental, que é a estrutura líquida da fáscia. Eles aglutinam e formam um gel. Como que eu derreto esse gel? Tocando. O meu toque vai gerar um calor e esse gel vai começar a derreter. Só que, olha que interessante, o corpo ele foi feito para se movimentar. Não adianta, então, eu ficar só esfregando o tecido do meu paciente. Eu toco nessa área, esse gel, a partir do momento que eu percebo que minha mão está esquentando, ou se você não consegue sentir a mão esquentando, a partir do momento que você percebe que a mão está afundando, você pede o que para o seu paciente, para o seu cliente? Você pede para ele fazer movimento. Esse movimento, com esse tecido mais fluido, vai permitir que uma camada de tecido deslize sobre a outra. Então, o toque é simplesmente isso. É você encostar numa área densificada, que nem a gente fala nesse mundo de liberação miofacial, encosta nessa área, a mão aquece, essa área, esse tecido que está em estado de gel, ele começa a derreter o gel, vamos dizer assim. A hora que você percebe, então, que tua mão está mais quente e que você percebe que ela começa a afundar, é a hora que começa a derreter esse gel. Você pede para o paciente movimentar a área. O tecido muscular, e não só o tecido muscular, mas todos os tecidos, começam, então, a deslizar uns sobre os outros. Por quê? Se eu te perguntar assim, ó, a hora que o tecido facial ele está em gel, ele permite que uma camada de tecido deslize sobre a outra? Responde para mim no chat. A hora que esse tecido está em forma de gel, ele permite que uma camada de tecido deslize sobre a outra? Afinal de contas, o tecido conjuntivo ele é um tecido conectivo, ele conecta todas as estruturas. Se ele está em forma de gel, uma estrutura não vai deslizar sobre a outra. Ou seja, vai estar uma cola. Quando eu começo a tocar e o tecido começa a aquecer, é quando ele começa, então, a ter de novo a função
de deslizamento. É isso que o seu toque faz. Agora, o que você precisa para ter sucesso com esse toque? O toque é muito simples, não tem segredo. Tá? Estou ensinando, assim, estou tentando explicar da forma mais simples possível. Eu acho que é possível ser entendido do jeito que eu estou falando aqui. É muito simples. A questão agora é, você vai tocar em qualquer lugar? Você vai tocar em qualquer lugar? Não. Você precisa tocar no ponto certo. O que significa? Você precisa tocar no ponto que está densificado. Você precisa tocar no ponto que está grudado. Significa que o ponto que está grudado é o ponto que dói? Não. E eu vou te dar um exemplo, assim, muito simples. Se grudar esse ponto aqui da minha camiseta, não sei se vocês vão conseguir ver, mas se grudar esse ponto aqui, ó, da minha camiseta, vamos imaginar que isso aqui é a fáscia. Se ela grudar aqui nos tecidos, eu não consigo, por exemplo, levantar o ombro. Se eu não consigo abduzir o ombro, eu posso ter dor no ombro? Posso. Mas o que estaria travado aqui nesse exemplo? Basicamente estaria travado os oblíquos. E eu não movimento o ombro. Tá me entendendo? Aí entra a importância de se localizar o ponto certo. É justamente essa questão de você não ter uma ferramenta que te leva ao ponto certo, que na maioria das vezes te deixa inseguro ou insegura na hora de tratar o teu cliente com dor. É isso, é simples assim. Tá? Quer ver uma coisa mais simples? Mais simples do que isso, impossível. Não tem como você não entender desse jeito que eu vou falar aqui agora. Não tem como, tá? Você imagina o freio de uma bicicleta. O freio de uma bicicleta. O freio de trás da bicicleta. Então você tem lá atrás, na roda de trás, as sapatilhas, né? Aqui a gente fala sapatilha, acho que cada região fala uma coisa, né? Mas a sapata, que a hora que você aperta o freio aqui, você apertou o freio aqui, a sapata trava a roda lá. Trava o aro lá atrás. Correto? Correto. Então eu aperto aqui, a sapata trava o freio da bicicleta lá atrás. Por que eu aperto aqui, a sapata fecha lá atrás? Porque existe um cabo de aço que sai daqui da manete do freio até a sapata lá atrás. Tá certo? Esse cabo de aço, imagine que ele é o músculo. Imagina que esse cabo de aço é o músculo. E a fáscia é aquela capinha a qual o cabo de aço fica dentro dela. Então eu aperto o freio aqui, se está tudo limpo na capinha, o cabo de aço desliza dentro da capinha e aciona o freio lá atrás. Agora imagina você que próximo da sua mão, entre a capinha e o cabo de aço, presta atenção nisso. Imagina você que na volta do cabo de aço, onde ele vai para trás ali, criou-se um ferrugem. E a hora que você vai acionar o cabo de aço, esse cabo não desliza dentro da capinha porque tem um ferrugem. Lá atrás, o freio vai ser acionado? Pode até ser, mas vai ser acionado de forma ineficiente. Porque o músculo, que é o cabo de aço, não deslizou dentro da capinha que é a fáscia.
Entendeu? Então veja, olha, eu tenho uma ferrugem aqui na frente. Não acionou o freio lá atrás. Aonde está o problema? É lá atrás? No freio? Não, é aqui na frente. É onde colou o cabo de aço. É onde grudou o cabo de aço. Você tem que imaginar o corpo do seu paciente da mesma forma. Então ele grudou o cabo de aço lá no tornozelo, pode ser que ele não acione da melhor forma possível a cervical dele. E ele começa a ter dor aonde? Na cervical. Entendendo isso, eu te pergunto, por que que você vai mexer na cervical? Que sentido isso faz? A não ser que o ferrugem, que a densificação, né, que a área em gel esteja, então, lá na cervical. Então, veja, o método Mecanismo X trouxe uma avaliação que você consegue encontrar esses pontos que tem, entre aspas, esse ferrugem. E que está gerando uma disfunção mecânica que afeta todo o corpo. Está gerando uma disfunção mecânica que afeta todo o corpo. E esse corpo, ele sempre tem uma área vulnerável. É nessa área vulnerável que geralmente vai aparecer, ou vão aparecer, as dores. Tá entendendo? Nós estamos com uma galera aqui no YouTube. Eu quero saber de vocês aqui do YouTube. Vocês estão entendendo isso que eu estou explicando? Então veja, o toque, a função do toque é aprofundar no tecido. Presta atenção. A função do toque é aprofundar no tecido-alvo, a mão aprofundar no tecido-alvo, que é a fáscia, e tirar esse tecido do estado de gel para o estado de sol, que a gente chama. Ou seja, derreter o gel, derreter a gelatina. Só isso o toque, não tem segredo. O X da questão é encontrar o ponto certo. Encontrou o ponto certo? Não tem como você não ter segurança. Não tem como você não ter segurança no seu atendimento se você encontra o ponto certo. Entendeu? Então, o que você vai ver no evento? Você vai ver os equívocos que acontecem na terapia manual de forma geral, que te levam à insegurança. Você vai descobrir uma forma de avaliar para encontrar esse ponto certo. Você vai aplicar a técnica nesse ponto certo. E no quarto dia, a gente vai juntar tudo e fazer um atendimento em uma pessoa com dor. E aí, assim, o tema dessa live aqui de hoje, ela veio daquele questionário que a gente pede para vocês responderem quando vocês estão fazendo a inscrição para o evento. Por isso que é importante vocês responderem, porque eu leio aquele questionário, entendeu? E aquele questionário vira conteúdo para vocês, não só aqui, mas também no evento. É muito triste quando você tem a oportunidade de fazer uma pergunta e você fala assim, eu tenho tantas perguntas para fazer, nem sei o que fazer. Não, se você não sabe, você não tem. Então, assim, primeira coisa que eu peço para vocês, quando chegar o questionário no e-mail de vocês, respondam. Porque eu verdadeiramente leio todas as respostas. Todas. Tá? Todas. E assim, evitem colocar, se vocês puderem colocar assim, tenho tantas perguntas. Faz 3 perguntas. Tá? Porque eu, de fato, leio de verdade. E aí, junto com esse conjunto de questões que eu trouxe hoje, tinha então a pergunta de uma fisioterapeuta que ela falava assim, o toque, ele realmente é suave? Sim, o toque realmente é suave. E por que que o toque realmente tem que ser suave? Por que que o toque
realmente tem que ser suave? Por que que o toque realmente tem que ser suave? Porque tem uma coisa chamada lei de Hooke. A lei de Hooke é uma lei que rege todos os tecidos elásticos. E a fáscia faz parte disso. Então, o que a lei de Hooke diz? Quanto mais velocidade e força eu imprimir nesse tecido, mais rigidez ele me devolve. Quanto mais velocidade e força eu imprimir no tecido, mais rigidez ele me devolve. Então, obrigatoriamente, o toque tem que ser suave. Tá bom? Dentro do método mecanismo X, a gente utiliza também no glúteo máximo ponto gatilho. Veja, mas existe uma grande diferença entre ponto gatilho e liberação. A liberação, normalmente, a gente quer fazer ela a nível de fáscia superficial. Então, o toque ele é suave. O ponto gatilho, eu quero fazer ele no ventre muscular. Então, são camadas diferentes. Tá certo? Então, eu tenho pele, gordura subcutânea superficial, fáscia superficial. Já está ali. Está mais próximo da superfície. O ponto gatilho, não. Desculpa. O ventre muscular, não. Eu tenho pele, gordura subcutânea superficial, fáscia superficial, gordura subcutânea profunda, fáscia aponevrótica, miofáscia, ventre. Então veja, olha a profundidade. Para eu impactar o ventre, aí eu tenho que fazer uma compressão do meu cotovelo. Geralmente a gente já faz o ponto gatilho com o cotovelo. Eu não gosto de fazer com o dedão, porque machuca o terapeuta. Então você vai comprimir a 90 graus até você impactar o ventre muscular, fazer uma isquemia no ventre muscular. Então, essa técnica dói. Tá? Uma outra técnica que dói dentro do mecanismo X, além desse ponto gatilho, é a fricção que a gente faz quando o meu cliente tem bloqueio no levantador da escápula. Então, a fricção no levantador da escápula vai me direcionar a impactar a fáscia profunda. Ou seja, a fáscia, a miofáscia. Tá? Então eu tenho que fazer fricção, e aí a minha ferramenta, que é o cotovelo, geralmente também, ele vai aprofundar mais. Então vai ser muito dolorido também. A gente tem basicamente, então, duas técnicas que dói bastante, que é o ponto gatilho, tá? E essa manipulação que a gente aplica no levantador da escápula. Essas duas técnicas. Todas as outras técnicas são suaves. Tá bom? Então, por isso que os massoterapeutas, os fisioterapeutas, os profissionais que estão no mecanismo, eles têm mais conforto no trabalho, vamos dizer assim. Eles têm mais longevidade no trabalho deles, porque eles não precisam ficar a todo momento fazendo força. Tá bom? É simplesmente o toque, em razão de tudo isso que eu expliquei até aqui. Tá certo? E aí, tudo isso vai levar, talvez vocês, a uma outra pergunta. O alívio é imediato? Veja, quem já está acompanhando essa semana de aquecimento, que iniciou na segunda-feira, e viu os meus atendimentos ao vivo, o que vocês acham? O alívio é imediato ou não? Até porque eu prometo para você que você vai aliviar a dor, você vai descobrir uma forma de aliviar a dor, tocando no ponto certo desde o primeiro atendimento. Veja só, o tecido facial, ele tem muita terminação nervosa livre, tá? Então, quando você tem uma área densificada,
muitos pulsos neurais, ou seja, os pulsos neurais naquela área, eles estão aumentados, vamos dizer assim. E se essa pessoa está com dor, por exemplo, há 5 anos, o sistema nervoso dela, quer queira, quer não, se adaptou a essa condição. Tem jeito, ele está adaptado agora a essa condição. Tá certo? Quando você vai, encontra o ponto certo, faz o toque no ponto certo, o que acontece? Esses pulsos neurais diminuem. Isso é normal para aquele sistema nervoso que já está adaptado à condição já aí de 5 anos de dor? Isso não é normal. Então o sistema vai querer reagir. O sistema muitas vezes vai achar que foi agredido. É justamente por conta disso que eu falo assim, ó, não faça exercício nos próximos 2 dias. Porque está tendo uma adaptação do sistema. Você vai fazer o exercício, o risco de se lesionar vai ser muito grande. Então não faça. No dia após a técnica, o teu paciente pode ter dor, mas é uma dor diferente da dor que ele tinha na hora que ele estava, aquela dor que estava incomodando ele os 5 anos. É uma dor de adaptação. Às vezes a pessoa fala até que parece que fez muito exercício físico. Essa adaptação, ela é mais forte durante as 48 horas após o toque. E ela vai diminuindo durante os 7 dias. É por isso que a gente só atende o paciente de semana em semana. Porque ele estava de um jeito, eu coloquei ele traduzindo em miúdo, ele estava com uma postura, eu coloquei ele em uma outra postura, e agora leva uma semana para ele se adaptar a essa nova condição. Por isso que eu só volto a liberar ele dali uma semana. Tá certo? Então, se você pensar, a técnica no ponto certo, ela é diferente de uma massagem convencional, porque a pessoa vai se reintegrando, se reorganizando à medida que aqueles 7 dias vão passando. E aí ela de fato melhora da dor. Por exemplo, é muito difícil acontecer de você liberar ela hoje no ponto certo e daqui 2 dias ela está com toda a dor novamente com ela. Não, pelo contrário. A dor vai diminuindo, sem você estar tocando de novo nela. E quando você tem a ferramenta que te permite avaliar, você sabe também quantas sessões você vai precisar com aquela pessoa. Porque você consegue, olha, encontrei disfunção aqui, aqui e aqui. Tá? Encontrei 4 disfunções, eu preciso de 5 sessões. Entende? Então você consegue se organizar com o seu trabalho. Tá bom? E aí você pode estar se perguntando assim, nossa, Ronaldo, isso é tão fantástico, isso pode ajudar tanta gente. Eu posso ter um reconhecimento tão grande do meu trabalho? Sim, você pode ter um reconhecimento enorme do seu trabalho. Talvez o reconhecimento que você nunca sentiu até hoje. Você pode começar a sentir isso, tá? A viver isso. Então veja, você vai ter um reconhecimento diferente, tá? Muito diferente. E aí você fala assim, nossa, isso é fantástico. Eu posso aplicar isso em todo mundo? Existem algumas restrições. Então, a mais importante de todas é, se a pessoa está vivenciando um câncer, você não vai aplicar. Por quê? O tecido facial, ou o sistema facial, vamos dizer assim, ele está organizado em rede. Então, ele é uma rede que não tem fim dentro do organismo. E hoje já se sabe que o câncer ele evolui tão rápido pelo corpo por meio de uma estrutura chamada interstício.
que são espaços entre as células do tecido conjuntivo, vamos dizer assim, mas é um espaço vivo, um espaço muito hidratado, que tem muito líquido, e, portanto, o câncer circula por esses espaços de uma forma muito rápida. Como tudo isso faz parte da rede, e quando você toca numa parte dessa rede, você influencia a rede como um todo, se você trabalhar com uma pessoa que está com câncer, você pode incentivar a metástase dela. Entendeu? Você pode incentivar essa metástase. Então, por isso que a gente não trabalha em pessoas que estão vivenciando um câncer. Um outro ponto muito importante é, se você vai atender um paciente e ele é um paciente diabético, você precisa saber o nível da glicemia desse paciente. Porque se a diabetes estiver descontrolada e a glicemia dele estiver, por exemplo, a 300, você não vai atender essa pessoa. Tá? Porque você pode complicar ainda mais essa diabetes. Gestante. Você não vai aplicar a liberação no tronco da gestante. Não vai e pronto. Você não vai fazer uma liberação de pessoas uma gestante. Não vai. Não vai. Tá? Você não vai fazer uma liberação de uma pessoa que teve, por exemplo, trombose na perna há 4 meses. Você não vai fazer uma liberação essa pessoa. Só fazer uma liberação essa pessoa depois que o médico autorizar. Porque você pode descolar o trombo, ele pode circular e ir lá para o pulmão. Gerar uma embolia pulmonar. Você não vai fazer liberação de uma pessoa que passou o final de semana inteiro no sol e está vermelho que nem a Peppa Pig. O mais vermelho até, tá rosa, né? Não dá para fazer liberação, a pele está muito sensível. Você não vai tocar nessa estrutura sensível. Tá certo? Você não vai fazer liberação em cima de uma área inflamada. O que é inflamação? Tem dor na área, tem calor na área, a área está quente, e tem rubor, a área está vermelha. Você não vai fazer liberação ali. Você não vai fazer liberação numa área que está infeccionada, ou até numa área que tem uma ferida. Tá? Então, basicamente, são essas as questões que vão te impedir você de fazer liberação. E tem alguns problemas de tecido, doenças de tecido conjuntivo, que aí a gente tem que analisar cada uma para ver se você pode ou não fazer essa técnica. Mas, basicamente, é isso, é só isso. Tá? A maioria das pessoas que te procuram com dor não vão apresentar esses problemas. Tá? O diabético, por exemplo, neuropatia diabética. E tem como ajudar com a liberação? Olha, se esse paciente chegou à neuropatia diabética, é porque ele não gosta muito de controlar essa glicemia. Será que a hora que você vai tocar, ele está com a glicemia controlada? Então você tem que se perguntar isso, tá bom? Tem que se perguntar isso. E assim, você vai contribuir com ele se a glicemia estiver ok, mas você não vai resolver essa parada. Tá? Você vai dar uma qualidade de vida melhor para essa pessoa, mas você não vai resolver esse problema. Tá bom? Porque a diabetes é uma doença crônico-degenerativa. Infelizmente, tá bom? É um ferrugem. Diabetes é um ferrugem. Então essas são as contraindicações. E aí tem uma pergunta que é interessante, talvez você também tenha essa pergunta que eu vou responder agora. É uma dúvida para você também. Você tem a liberação do ponto certo, ela tem pontos específicos, tipo a acupuntura? Veja, eu não conheço, eu sei o que é acupuntura, lógico, mas eu não conheço a fundo a teoria da acupuntura, tá? Mas o jeito que a gente realiza a técnica, a gente não está preocupado na hora de aplicar a técnica, nem com origem e nem com inserção muscular, tá certo? A gente não se preocupa nem com origem
nem com inserção muscular. A gente toca sempre em uma área. Por que não se preocupa com origem e inserção? Porque o foco nosso é impactar esse tecido conjuntivo, impactar principalmente essa fáscia superficial e através dela impactar a rede. Tá? Impactar a rede como um todo. Então a preocupação nossa não é mexer num músculo específico, e sim facilitar, presta atenção nisso, e sim facilitar o deslizamento daquela área para dessa forma impactar no corpo como um todo, tá bom? A secção de músculos, né, nome para cada músculo, teve a sua utilidade, com certeza, ficou mais fácil de você estudar as áreas. Mas na hora que está acontecendo um movimento, na hora que o teu paciente precisa desse corpo no dia a dia, tudo funciona em sinergia. E se alguma área está densificada, essa sinergia é prejudicada. Essa sinergia acaba sendo desorganizada. Tá? E aí, por meio do toque no ponto certo, a gente tenta reorganizar essa sinergia. É por isso que vocês veem os terapeutas do mecanismo, quando eles vêm conversar comigo, eles estão seguros. Porque eles conseguem chegar nesse ponto. E eles sabem que quando eles chegam nesse ponto, o resultado vai ser muito bom, muito assertivo. Tá bom? E aí, dentro dessas perguntas, teve alguém que falou assim: olha, você trabalha só com terapia manual? Veja só, uma coisa que eu aprendi depois de ter feito um punhado de curso e não ter resolvido o meu problema. Fiz um punhado de curso, mas muito curso mesmo, e continuei na época inseguro, até a gente chegar nessa forma de avaliar. Então, uma coisa que eu aprendi é manter uma linha. Se eu trabalhar com coisas diferentes, eu vou perder o meu foco. E aí eu vou ser bom numa coisa, bom na outra, mas não excelente em nenhuma das duas. Então, hoje eu trabalho só com liberação. Liberação manual. Não uso nenhum instrumento, nada. O que eu uso é a minha maca, os meus olhos para fazer a avaliação clínica e funcional, né? E a minha capacidade de leitura para poder ler a plaquinha de $1 milhão. É isso. Aí, se você tem uma ferramenta que aí vai te colocar de frente com essa disfunção, você vai lá, toca. Só toca nessa área. O que aconteceu agora? Você sabe exatamente qual parafuso que você tem que apertar. Você vai tocar, vai dar certo. E aí, vou até mais fundo. Você quer usar essa técnica que a gente não faz esforço? Ótimo. Você quer usar a sua, que você domina mais? Beleza também. Porque você está no ponto certo. Entendeu? Uma coisa que você tem que tomar cuidado é para não exagerar e não avançar na lei de Hooke. E contra a lei de Hooke. Porque se você for contra a lei de Hooke, pode ser que você acabe enfrentando a rigidez do corpo do paciente. Tá? Assim, gente, ó, o mercado com maior oportunidade de trabalho hoje é esse mercado para ajudar as pessoas que têm dores. E quando eu falo ajudar, é você, por meio do seu trabalho, devolver esperança para essas pessoas e estampar o sorriso no rosto delas de novo. E quanto mais esperança você devolve para mais pessoas, mais você vai ganhar com isso. Traduzindo em miúdos, quanto mais problemas você consegue resolver, mais sustentabilidade financeira você vai ter. Então, a tua preocupação inicial não deve ser primeiro com o dinheiro, mas sim com a satisfação de ajudar o outro. Porque se você não gosta de cuidar de pessoas, como é que você vai atender pessoas que têm dor? Porque pessoas que têm dor em virtude de uma experiência desagradável que ela viveu. Seja experiência física, seja experiência emocional, ou seja física e emocional. Tá certo? O dinheiro, ele é o resultado do quanto você consegue resolver dos problemas do seu paciente. Então, quando a gente fala do método Mecanismo X, a tarefa nossa, principalmente dentro do método, é ensinar os terapeutas manuais, os massoterapeutas, a fazerem essa avaliação. Tá? Isso é importante. A partir do momento que você começa a atender com a avaliação, tudo que você for fazer de atendimento, você vai aplicar a avaliação, porque fica muito mais fácil, muito mais seguro.
entendeu? Lógico que se você tá no método e você não assiste o curso, aí não tem jeito, né? Por osmose ele não entra, entendeu? Mas é muito interessante. Teve gente que perguntou assim, quanto você recebe por mês? Olha, hoje eu recebo menos com a terapia manual, tá? No sentido de que eu consigo trabalhar menos horas por dia em virtude de ter que dar atenção para a galera do curso. E eu gosto muito de fazer isso. Mas ao mesmo tempo eu não poderia também ter deixado de aplicar as técnicas, de estar na beira da maca ali, que nem eu costumo dizer, porque eu tenho que passar a experiência para os meus alunos, né? Para os profissionais que estão lá dentro do método. Então, hoje eu atendo 2 pessoas por dia, tá? Todos os dias eu atendo 2 pessoas por dia. O normal meu era atender 6 pessoas por dia. E até hoje, tá? Se eu abrir a agenda, eu tenho gente para atender 6 pessoas todo dia. E aí eu vou deixar a seu critério calcular ou não, tá? Então, se eu tivesse atendendo igual eu atendia, é só se fazer uma conta. Como chegou onde você chegou? Olha só, eu não vou responder essa pergunta aqui hoje, porque eu vou deixar para responder ela dentro do evento, tá bom? Isso é importante a gente colocar lá dentro. Mas eu vou responder uma parte dela. Então, respondendo em partes essa pergunta, como você chegou onde você chegou, tem a ver com essa estadia minha na UTI do Hospital Vivale por 13 dias, tá? Sendo 3 desses 13 dias desacordado, inconsciente, tá bom? E no dia 17/1 foi o dia que eu recebi alta. Eu voltei para a vida, eu acordei. No dia 7/1, dia 17, eu recebi alta. No dia 21/1, a Valentina nasceu. Mas se eu estou aqui hoje falando com vocês aqui na internet, tem a ver com isso porque o início de todo... Na verdade, sim, quando a gente chegou à avaliação, a gente queria guardar isso como um segredo que não escapasse aquilo de dentro da academia Expert Fit de forma alguma, né? E depois eu tomo uma burdoada e entendo que não era para ficar aquilo só na minha mão, tá bom? Enfim, né? E aí tem uma pergunta que eu faço muita questão de responder. Os resultados são satisfatórios? E eu vou transferir essa pergunta aqui que a pessoa me fez para vocês, que são do mecanismo especificamente. O resultado com esse método, ele é satisfatório? Na verdade, traduzindo ao pé da letra, a pessoa escreveu assim, ó, ou seja, existe resultados satisfatórios com esse método? E aí, o que vocês responderiam? Existem resultados satisfatórios com esse método? Olha, a minha resposta é sim, extremamente satisfatórios os resultados, tá? Extremamente. Os resultados são, assim, muito assertivos e muito alto. A assertividade, sabe, tem coisas que acontecem aplicando o método que eu sou o cara mais suspeito do mundo para falar, mas tem coisas que acontecem que são surreais. E talvez você aplicando, você nem esperasse que aquilo pudesse acontecer. Então, os resultados, sim, são muito satisfatórios. Não tenho receio nenhum de fazer isso, tá? De falar isso, porque nada do que eu mostro aqui, eu estou mostrando no achismo. Nada do que eu mostro aqui foi coisa que eu apenas li no livro, nos artigos e trago para você. Não. São coisas que, de fato, eu apliquei e são coisas que, de fato, eu tenho resultado com aquilo. Então, eu costumo dizer que tudo é treino. É como se você iniciasse hoje uma modalidade esportiva. Se você não treinar aquela modalidade, você nunca vai ficar excelente nela. O mecanismo é a mesma coisa. Você precisa de treino. Treino. É isso que você precisa. Tá? E assim, os resultados, eles são tão satisfatórios, e o que é mais louco, eles são visuais também. Então o paciente consegue visualizar o antes e o depois. Ele consegue sentir, ele consegue experienciar tudo isso, tá bom? Então assim, ó, você que está aqui me ouvindo hoje, e ainda, você que está aqui me ouvindo,
é massoterapeuta, é reflexoterapeuta, é acupunturista, é da área de estética, é enfermeiro, enfim. Você que está aqui me ouvindo e que ainda não está inscrito no evento, eu vou dizer para você que você está perdendo tempo. Se inscreve. Por quê? Primeiro que é um evento gratuito. Segundo que eu não estou aqui para te enrolar. Tá? Você está me acompanhando aí, se você está me acompanhando desde o começo, você sabe como é que é. E terceiro que assim, tem muita gente precisando de você. Tá? E o nosso grupo de profissionais ainda é muito pequeno. Então, à medida que o movimento vai crescendo a necessidade de novos profissionais. E como eu sempre digo, nós vamos diminuir a dor do mundo. Nós vamos. Eu sozinho não consigo. Tá? Então, se você gosta de cuidar de pessoas, eu te convoco. Eu nem te convido. Eu te convoco a estar no evento. No meu Instagram, @RonaldoSanches_X, tem lá um post fixado com as datas do evento. No meu perfil do Instagram tem um link de inscrição também. No YouTube, na descrição do vídeo, logo ali na segunda linha, já tem o link de inscrição também. Então assim, não fica de fora, tá bom? Não fica de fora. Bom, gente, enfim, faça sua inscrição. Você que está aqui, quem não está inscrito, está convocado a fazer sua inscrição. Tá? Então não perca essa semana de aquecimento. Na verdade, a gente tem 2 semanas de aquecimento, onde tem muito conteúdo. Conteúdo que muitas vezes você não vê nem em curso que você paga. Então, assim, fica de fora não. Gente, gratidão pela participação de todos. Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe muito sua família, tá? Porque a família é o nosso porto seguro, né? Família é tudo mesmo. Então, gratidão de verdade. E aquilo que eu sempre digo, nós vamos diminuir a dor do mundo. Nós vamos devolver esperança para muita gente. Nós vamos estampar o sorriso no rosto de muita gente. E eu conto com vocês para isso. Se vocês puderem, compartilhe essa live com outros terapeutas manuais que também precisam ver isso e ouvir isso, tá bom? Fiquem com Deus, galera!